A paz do Senhor Jesus, meus amados. Gostaria de trazer aqui uma reflexão para vocês, para a nossa meditação, que está aqui no livro de Marcos, no capítulo 5. E narra a história aqui de um endemoniado gadareno, ou seja, da cidade de Gadara. Ok, pessoal? Porque se chamava gadareno porque ele era da província, né, de Decápolis, que era uma província constituída por 10 cidades. Uma delas era Gadara, por isso que o nome aqui Gadareno. Amém? Essa é a história de um homem que era possesso por uma legião, que vivia dentro dos cemitérios, dos sepulcros, e que não tinha cadeia que conseguisse segurar esse homem, prendê-lo, mantê-lo preso. Este homem também se feria com pedras dia e noite. E quando Jesus atravessou num barco para o lado desta cidade, este homem veio ao seu encontro, possuído. Jesus mandava com que os demônios fossem embora, saíssem daquele homem. E eles, aqui no versículo 10, Marcos 5, 10, e rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. Ou seja, os demônios são territoriais. Eles pediam, rogavam muito para que Jesus não mandasse eles sair daquela província. Veja que coisa interessante. Os demônios não estavam preocupados apenas em sair do corpo desse homem que Jesus estava mandando sair, mas queria ficar naquela província. Tinha um propósito naquela província, naquela cidade, naquelas 10 cidades, né? Chamada Decápolis. Uma palavra de origem grega que significa 10 cidades, um conjunto de 10 cidades que fazia fronteira entre Roma e a Judéia. Então, Jesus aqui no versículo 15, após esse homem ter sido liberto, versículo 15, Marcos 5,15, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Notem que, enquanto os pastores que cuidavam dos porcos foram lá avisar, dar a notícia sobre o que aconteceu com aquele homem e com os porcos, este homem tomou postura, se vestiu, estava totalmente consciente, perfeito, em perfeita consciência, perfeito juízo, sentado ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus. E aqueles homens, quando viram, encontrando ele sentado, em perfeito juízo, vestido, né, não imaginavam jamais em ver aquele homem nessa situação. Para eles foram uma grande surpresa. Aquele homem, nada prendia ele, nada tinha jeito para a vida daquele homem. Na verdade, era um famoso ditado popular, caso perdido. Para a sociedade ele era um caso perdido. Porém, para Jesus não existe caso perdido. Entenda isso. Quando a sociedade despreza, diz, isso aí não tem jeito, isso é um caso perdido. Para Jesus não existe caso perdido. Ele é aquele que pode todas as coisas. Ele tem um domínio na sua mão de tudo, absolutamente tudo. Amém? Então, o que aconteceu mais adiante é que aqueles homens dessa província e da cidade de Gadara pediu que Jesus deixasse a cidade deles, fossem embora daquela cidade. Percebam que coisa terrível. Os homens daquela cidade estavam preocupados não com aquele cidadão que tinha sido liberto dos demônios, mas estavam preocupados porque perderam os porcos. Vejam que
a inversão de valores é uma coisa muito antiga. Que valor tinha aquela vida, aquela transformação, aquela libertação de um homem que vivia dentro dos cemitérios, comendo das coisas que tinham lá, como está escrito, dos sepulcros, que vivia se cortando dia e noite, falando para cima e para baixo, subindo nos montes, se ferindo com pedras. Que situação! Ao invés de eles ficarem felizes, porque aquele homem estava restaurado, no seu perfeito juízo, bem vestido, cuidado, sã, curado, eles ficaram com raiva de Jesus porque tinham perdido um lucro financeiro. Quer dizer, mais valor tinha o lucro financeiro para aquele homem do que as vidas que Jesus poderia transformar naquela cidade, do que esta vida transformada em si e as demais que viria a ser transformada. Ao invés deles regozijassem, estarem felizes, dando glória a Deus, porque chegou ali um homem que transformava a vida, chegou ali um homem que curou, um homem que ninguém tinha mais expectativa, um homem que nem a medicina, nem ninguém tinha jeito para ele. Chegou um homem ali que fazia diferença, que tinha o poder de transformar toda e qualquer situação. Chegou um homem ali que tinha o dom da vida, que era a própria vida. Então, nunca que naquela cidade aconteceu algo dessa natureza. Até então chegar Jesus. Foi feito algo naquela cidade que ninguém nunca tinha feito antes, ninguém conseguiria fazer. Jesus chega e faz. Eles não ficaram felizes com isso, dando glória a Deus. Ao contrário de algumas outras cidades que as pessoas ficavam trazendo os seus enfermos até ele para que fosse curado, essa cidade especificamente não. Não ficaram, ele expulsou o demônio daquele homem ali, a legião que tinha naquele homem. Rapaz, um caso de se admirar. Vamos levar nossos parentes que ele vai curar. Não, eles pediram para Jesus sair daquela cidade. Ou seja, uma cidade em que deu mais importância ao dinheiro do que a própria vida dos seus familiares, dos seus parentes. Ou será que eles também não tinham parentes familiares sofrendo com doenças incuráveis, com demônios também, com situações que somente Jesus daria jeito? Mas eles não reconheceram Jesus e não quiseram saber deste poder, dessa autoridade, dessa graça, dessa benfeitoria, desses benefícios, né, que eles poderiam também querer se apropriar. Porém não quiseram. Quiseram que Jesus deixasse sua cidade porque o problema deles era isso. Era, né, o Mamon, o Deus de muitos hoje. Não é assim diferente hoje. Tem muita gente hoje que tem, na verdade, no seu coração um único interesse: lucrar. A diferença é que agora eles querem lucrar usando o nome de Jesus. Eles não estão mandando, vai-se embora Jesus, sai da minha cidade, sai da minha casa, sai da minha parentela, sai daqui. Não, eles estão usando o nome de Jesus, mas com um único interesse: lucrar. Este endemoniado, após Jesus ser pedido gentilmente e educadamente que deixasse a cidade desses homens, né, o endemoniado, que antes era endemoniado, agora era liberto, pediu para que Jesus permitisse ele ir com ele. Ele se juntar a Jesus e os seus discípulos. Jesus não permitiu. Para resumir aqui. Porém, versículo 19, Marcos 5,19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Versículo 20, Marcos 5,20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhes fizera, e todos se maravilharam. Amém, pessoal? Então, este homem foi, e não só noticiou, e foi o próprio testemunho para a sua família, como para toda a Decápolis, ou seja, as 10 cidades que fazia parte deste conjunto. Não só a Gadara, mas em toda a Decápolis, nessas 10 cidades, esse homem foi anunciando a palavra de Deus. Foi anunciando
as grandezas de Deus e a maravilha de Deus. Imagino eu que esse homem era muito conhecido nessa redondeza. E este homem foi o testemunho vivo do poder do Senhor Jesus, do seu amor e da sua misericórdia. O que eu quero dizer com isso, meus amados, para finalizar, é que ainda que as pessoas não reconheçam o que Deus fez na sua vida, ainda que as pessoas façam pouco caso da transformação que Deus fez na sua vida, ainda que as pessoas valorizem mais outras coisas, e coisas financeiras, e qualquer outra coisa que você, mas você é escolhido por esse Jesus aqui, esse Jesus da Bíblia. Este mesmo que escolheu você, ele liberta, ele cura, ele salva e ele capacita você a ser também um ganhador de almas, a falar das grandezas que Deus fez na sua vida. Então, não se entristeçam. Entendam que este amor com que ele tratou você, entenda que essas maravilhas que ele fez na sua vida, ele quer fazer na vida de outros através de você. Não tem coisa melhor do que a gratidão ao nosso Deus. É lembrar de onde ele nos tirou. E saiba, este ex-endemoniado gadareno não foi com Jesus junto com seus discípulos. Teoricamente ele não tinha esse mesmo ministério, mas ele teve um ministério. Entendam que aqui no versículo 10, Marcos 5, versículo 10, os demônios pedem, roga muito para que não expulse ele daquela província. Ou seja, eles foram para os porcos se precipitaram de despenhadeiro abaixo, morreram afogados. Os demônios não ficou dentro dos porcos, até porque os porcos morreram. Ficou naquela cidade, naquela Decápolis, naquelas 10 cidades. E este homem, depois que fora escrava desses demônios, antes, em outrora, foi para lá agora falar de Jesus, pregar Jesus e lutar contra esses demônios que antes aprisionavam ele. Ele se tornou um missionário. Ele não foi com Jesus, mas Jesus disse, vai para a tua família. Percebam que coisa maravilhosa. O povo daquela cidade expulsou Jesus de lá. Vai sair daqui, vai-te embora daqui, a gente não quer você aqui. A gente não quer teus milagres. Mas Jesus deixou um dele lá. Talvez é isso que Jesus tem feito na tua família. Ainda que não queiram Jesus agora, mas Jesus deixou um dele lá, que é você. Na sua cidade, no seu trabalho, na escola, na faculdade, aonde você está, você representa esse Jesus, você representa um dele. Você tem autoridade para falar do que Deus fez na sua vida, de quão grandes e maravilhosas coisas Deus fez na sua vida e o que ele pode fazer na vida de outras pessoas. Você é um canal de Deus para abençoar outras vidas, outras pessoas. Então, não se entristeçam, não dê ouvidos às palavras de derrota que o diabo tenta colocar, entristecendo, porque as pessoas não deram crédito, também não deram crédito a esse homem aqui. Fizeram pouco caso, preferiram os porcos do que esse homem.